Segundo livro de Reis, capítulo 4. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu tive orando, meditando, e essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. E eu fico tão feliz como o céu não traz confusão. Você pode dizer isso para mim? O céu não traz confusão. O céu não traz confusão. Quando nós chegamos e começamos a adorar ao Senhor, e eu fui ouvindo as canções, os louvores entoados, e a gente vê o quanto que o céu, ele atua de maneira alinhada, com propósito, porque o que cantamos é o que vamos agora também ouvir por meio da palavra. É a mesma estrutura, é a mesma essência. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vamos orar mais uma vez? Aí mesmo sentado como você está. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. O Senhor já está falando conosco desde o momento que acordamos. O Senhor fala conosco por meio do cuidado. O Senhor fala conosco por meio da natureza criada. O Senhor fala conosco por meio dos louvores e orações. O Senhor fala conosco por tudo que vivemos até aqui. Mas agora, Deus, também queremos ouvir a tua voz por meio da palavra. Senhor, a palavra não volta vazia. Nessa noite eu não tenho dúvida alguma de que esta é a porção da Escritura com a qual o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Senhor. Nós estamos coletivamente cultuando ao Senhor, mas a palavra, ela fala conosco individualmente. Nessa noite, em nome de Jesus, se há alguma inquietação, alguma dúvida, Senhor, se há algo que tente roubar a palavra, em nome de Jesus, nós repreendemos, para que a tua palavra encontre lugar em nosso coração. Torna-nos nessa noite solo bom, para que a semente lançada não seja roubada pelo diabo, para que as preocupações deste século não a sufoquem, para, Senhor, que a falta de profundidade impeça
que a semente crie raízes, torna-nos solo bom nessa noite. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha ao nosso encontro, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê graça, em nome de Jesus, para que a tua palavra nos dê direção clara nessa noite. Assim nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer amém? Tem dias que a gente está tão cansado, que a gente está tão sobrecarregado com a corrida, com a correria do dia a dia. Quantos de nós já não disse assim, nossa, estou no meu limite, não aguento mais, é tanta pressão, é tanta dificuldade, é correria, é trabalho, é boleto, é prova na escola, é pressão emocional, é filho que está crescendo, é uma sociedade cruel, é a iminência de guerra, é tanta coisa que todo dia surge. É uma bênção nós termos acesso à informação, mas é um desafio, porque nós somos bombardeados a todo momento com muitas notícias ruins. Nós somos bombardeados com tantas situações, é doença, é crise, é problema, e a gente vai vivendo cada dia, literalmente, enfrentando um leão, enfrentando um gigante. Há poucos dias nós estávamos celebrando a chegada de 2025, nós já estamos em 18 de maio, e muitos de nós estamos olhando e dizendo, meu Deus, já estamos chegando à metade do ano, tudo que eu programei, tudo que eu sonhei até agora, nada. Parece que 2025 não começou ainda, Senhor. Senhor, o Senhor não está me escutando. Senhor, o Senhor não está vendo a minha dificuldade. Nós estamos no limite, pressionados por performance, por respostas. No trabalho, na igreja, na família, temos que ser pastores de alta performance, temos que ser servidores de alta performance, pais de alta performance, alunos de alta performance. Os meninos estão tudo estressados, porque a criança não consegue ser criança mais. Criança não brinca mais, porque ele tem que ir para a escola de manhã, ele tem que ir para o inglês, depois tem que ir para o francês, depois ele tem que ir para o jiu-jitsu, depois ele tem que ir para o Muay Thai, depois ele tem que ir para a datilografia. Os antigos aí lembram, né? Só para dar uma quebrada. É estressante ser criança, irmão, porque eles não brincam mais. Os nossos adolescentes estão numa fase desafiadora. A adolescência é uma fase de transição. Eles não são crianças, não são adultos, mas a exigência de performance, da faculdade, do trabalho, o que você vai ser? Muitas vezes nós como pais, nós anulamos os nossos filhos sem perceber com perguntas tipo, o que você quer ser quando crescer? Então quer dizer que agora ele é nada, ele é uma ameba. O que você quer ser? Eu sou o quê? Um bebê reborn? Quem eu sou? Esse negócio de bebê reborn está virando doença, você sabe, né, irmão? Eu vi agora um vídeo essa semana aí que a mulher estava no caixa do supermercado, brigando porque ela queria estar na fila preferencial porque ela estava com o bebê reborn. Tem que levar para o HPAP, irmão, isso é loucura. Meu Deus. Olha a pressão. Olha o desafio. Nós estamos diante de uma história que nós lemos, que é a minha e a sua história. A história da nossa personagem de hoje é a nossa história, ela nos representa. Porque os elementos dessa história são os elementos da nossa vida. Essa mulher era casada, tinha uma família estruturada, o marido dela era profeta e andava com profetas. Só que um dia, o dia mau chegou. O marido dela morreu.
E toda a segurança, a estabilidade, aquilo em que ela se firmava foi tirado. Dias difíceis acontecem, até mesmo a pessoas cheias de fé. Dias difíceis chegam até mesmo para aqueles que são crentes. Mas além de uma situação de perda, insegurança, dificuldade, a situação também trata de algo muito comum para nós, dívidas. Porque o texto diz que o marido dela morreu e ficou uma dívida. Os historiadores dizem, embora não seja unanimidade, mas os historiadores dizem que essa mulher era casada com um profeta chamado Obadias. E se você pegar o primeiro livro de Reis, capítulo 18, você vai ver que na época em que Acabe e Jezabel eram reis de Israel, eles estavam perseguindo os profetas para matar. Inclusive você deve lembrar de Elias, que teve que fugir, porque a Jeza tinha ameaçado ele. A Jezabel, né, irmã? A bicha era do mal. A bicha era ruim. E aí a Bíblia diz, Daniel, que Obadias, ele escondeu e alimentou por meses e meses 100 profetas. Foi assim que essa dívida foi gerada. Só para a gente ficar claro, que não foi assim uma dívida gerada por causa da Shem. Gente, a Shem está... É Shem de um lado, tigrinho do outro. A gente está entre a cruz e a espada, né, irmãos? E não, aí acabou, é o trio do demônio. Shem, Xopi, com ascendente em tigrinho. Cuidado, irmãos. A gente fala assim brincando, mas tem um monte de gente aí perdendo até a vida por isso. Porque hoje é tão simples, né? Você senta ali e enquanto você dá uma relaxada que chegou do trabalho, você faz uma compra ou faz um jogo. E os danos são irreversíveis e muitas famílias têm sofrido com isso. Mas não é o assunto aqui. Vamos seguir, depois a gente vai falar disso em outro momento. A história nos é peculiar. Medo, instabilidade, insegurança, dívida. Uma família que está prestes a ser desestruturada, porque o marido morreu, ficou uma dívida, e naquela época, a lei permitia que se a dívida não fosse paga, o credor, Isaac, podia ir à casa daquela pessoa que devia e levar os seus filhos como escravos para trabalharem até pagar a dívida. E escravos ganhavam nem salário mínimo. Imagina, meses e meses. Estima-se que Obadias ficou pelo menos 3 anos sustentando 100 profetas. Imagina o tamanho dessa dívida, impagável. Ela ia perder os filhos dela. Situação de limite que eu e você passamos. A nossa fé em Deus não é uma vacina contra as dificuldades. A nossa fé em Deus não nos torna imunes aos dias difíceis, às dores, à luta. A grande diferença, meu irmão, minha irmã, é que quando o dia mau chega, e nós, Carol, estamos fundamentados em Deus, nós podemos chorar e devemos, porque crente chora. Chora ou não chora? Chora, irmão. Se Jesus chorou, você imagina se a gente não chora? É claro que chora. Só que a gente não perde o juízo. Porque a nossa fé não está baseada na realidade. Está baseada na verdade da palavra de Deus. Você pode dizer isso, a minha fé não está baseada na realidade, mas na verdade da palavra de Deus. Essa mulher está com esse problemaço. Ela é viúva, ela tem 2 filhos e o credor está dizendo, vou levar eles como escravos. O que essa mulher faz? Por que Deus deixou essa história? Porque essa é a minha, a sua história. Preventivamente, ou talvez você está passando hoje por ela.
Essa é a nossa história. Nós estamos diante de uma mulher que, quando esse problema insolúvel humanamente, quando esse problema se apresenta, essa mulher, ela toma uma atitude. Ela toma uma decisão que tem várias lições para mim e para você hoje. Essa mulher, ela não tem um discurso pronto. Ela tem o que? Ela diante do problema, o texto diz que ela abre o seu coração e vai atrás de um homem que era um representante de Deus para clamar. Ela não fica dizendo, está tudo bem, está top. Não, ela não tem uma história paralela para contar. Escute, Deus não está buscando gente com frase pronta, uma postura impecável. Deus está buscando gente humilde o suficiente para dizer, me ajude porque as coisas não estão boas. Me ajude porque eu estou passando por problema. Só que a gente está vivendo hoje uma época que a gente vai criando os discursos paralelos, a gente vai criando uns personagens de Instagram, que não é a nossa vida real. Deus não trata personagem, Deus trata pessoas. Deus trata seres humanos, homens, mulheres, jovens, crianças que abrem o seu coração. O que fazer quando tudo parece acabado? É isso que esse texto quer nos ensinar. Porque parecia algo insolúvel. O que fazer? O que essa história tem para nos ensinar? O texto diz que essa mulher, ela vai atrás, diante do problema que ela está, ela toma uma decisão. Qual é a decisão? Ela vai no homem de Deus e clama dizendo, Eliseu, me ajuda. Porque a situação perdeu o controle. A situação fugiu do controle. Eu não tenho mais como resolver. Me ajuda quando tudo está acabado. O que essa mulher nos ensina? Que é necessário, escute, reconhecer a realidade sem perder a fé. Eu estou dizendo para a gente negar a realidade? Não. Não. Reconheça a realidade, mas não perca a fé. Deus está em busca de gente que reconhece a realidade. Ela não nega a realidade. Ela não esconde, ela não mascara, ela não faz pose, ela apresenta o problema. Diz, a dívida está lá, o credor está lá, eu não tenho como pagar, me ajuda. Será que 2025 ainda não aconteceu? Porque muitos de nós estamos mascarando a realidade. Estamos dizendo que está tudo bem, sendo que está tudo naufragando. Essa mulher nos ensina, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele está buscando pessoas que tenham a humildade para reconhecer, as coisas não estão bem, mas eu não deixo de crer no Deus que pode todas as coisas. Essa mulher reconhece. Ela tem consciência da dor, da necessidade, da urgência. Ela não apresenta uma história, ela não é uma pessoa aqui e outra ali, não. Ela chega lá e fala a verdade. Escute, muitos milagres acontecem quando paramos de fingir que está tudo bem. Deus já sabe, mas Deus quer ouvir. Olha que parece algo contraditório. Quantas vezes nos evangelhos, meu amigo Fred, Jesus chamava as pessoas e falava, o que você quer que eu te faça? O cara é cego, Jesus está passando, ele está gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o povo, cala aí cego, fica calado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cego, pedindo lá. Aí Jesus para, traz o cego aqui. O cego chega, Jesus fala, sim, o que você quer? Entendeu a lógica? O que você quer? Jesus chega num tanque de Betesda, o cara está há 38 anos. Porque havia
uma crença na tradição judaica, que de tempos em tempos o anjo descia, movimentava as águas, quando o anjo movimentava, o primeiro que tocasse era curado. 38 anos, não são 38 dias, nem 38 semanas, nem 38 meses. 38 anos que o cara está naquela mesma situação. O autor da vida chega e diz: o que você quer que eu te faça? Aí ele diz: ah, Senhor, sabe o que é? Eu estou aqui há 38 anos, aí a água vai, alguém entra. Não, você não entendeu. O que você quer? Fala. Diga para Deus, coloca para fora. Isso está nos adoecendo, porque a gente vai criando personagens paralelos. Não, está tudo bem. Eu não estou dizendo que você deve sair contando sua vida para ninguém, não. Mas não adianta, irmão, a gente ficar fingindo que está tudo bem. Essa mulher, ela é humilde a ponto de reconhecer. Ela assume que dói, que sangra, que está com medo, que está insegura. Ela não tem uma fé superficial. Ela diz: olha, estou com problema. O casamento está com problema, as finanças estão com problema, a minha vida espiritual está com problema, a minha vida financeira está com problema. A gente vai ao médico, imagine apenas a cena. Porque tem algo, tem uma dúvida, tem um medo, tem um problema, tem um caroço. Vai ao médico. Sim, por que você veio aqui? Não vou falar não. Não, eu vim aqui, eu estou tudo bem, eu só vim mesmo porque eu estava sem nada para fazer. É isso que a gente faz? Não faz sentido, mas então sai daqui, rapaz. Some. Se tu veio aqui e não tem nada, entendeu, Jean? Não tem nada para falar, não tem nada para apresentar, sai daqui. Como que vai mudar, irmãos? Essa mulher nos ensina que quando tudo parece acabado, eu preciso reconhecer essa realidade, sem perder a fé. Deus não transforma o que nós escondemos. Ele age quando apresentamos a realidade. Ah, pastor, mas se eu apresentar a realidade, eu acho que até Deus se surpreende. Tu acha que Deus não conhece as tragédias da nossa vida, não? Você acha que Deus não conhece? Você acha que Deus não conhece cada pensamento? Salmo 139 diz que Ele sonda. Antes que a palavra saia do nosso lábio, Ele já sabe. O Deus que vê antes, durante e depois, conhece tudo, nos formou. Só que Ele quer que a gente fale, reconheça o que você precisa reconhecer. Tem milagres que ainda não aconteceram porque nós estamos fingindo. Estamos mentindo, estamos sendo um personagem. A mulher reconhece, ela vai lá e fala a verdade. Quando Eliseu escuta a história, ele fala: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Diz para mim o que é que você tem em casa. Essa mulher nos dá uma segunda lição essencial. Quando tudo parece acabado, Deus está em busca de gente que está disposto a ouvir uma direção. Porque hoje, a gente entra na internet, na inteligência artificial, você pode obter resposta para praticamente tudo. E eu não sou contra nada disso. Eu acho que a gente precisa se utilizar sim dessas ferramentas que estão aí. Mas, irmãos, nada substitui a direção que vem do alto. Nada substitui a direção que vem de Deus. Essa mulher nos ensina, abaixo de Cristo, o maior profeta bíblico é Eliseu, embora Elias seja o chefe dos profetas. Mas em termos de milagres, foi Eliseu. Ela vai diante dele, conta o problema.
E ele dá uma direção profética. Voz profética tem direção, mas nem sempre clarificado, tudo nos mínimos detalhes, senão a gente não faz. Aí a gente não vive milagre. Porque voz profética tem direção, mas Deus acabou, meu amigo, não tem que discutir. A mulher vai lá, reconhece que as coisas estão mal, e ela recebe uma direção profética. Tem alguma lógica? Pensa a situação. Ela está viúva, ela está com uma dívida impagável, o credor está ameaçando levar os filhos dela como escravos. Aí ela vai lá e fala assim: profeta, minha situação é essa, tal. Aí ele fala assim: o que eu vou fazer por você? O que você tem em casa? Ah, eu tenho lá uma botija, é coisa pouca. Eu tenho lá uma botija assim, ó, e tem um pouquinho lá de azeite. Aí imagina, profeta, então tá bom, tem uma direção profética para você. Pede emprestado, se a gente para bem aqui, o filme, pum, pede emprestado, dinheiro aí, se eu estou com uma dívida. Sim ou não, irmãos? É a lógica, é ou não é, Everton? A lógica. Pede emprestado que Deus paga, Deus proverá. Sabe, aqui não, mas tem uns lugares que Deus, ou vai comprando no cartão, Deus proverá. Proverá não, irmão. Serasa te procurarás. Pode pegar os números 011, vai ligar, irmão. Vai sim. E o Serasa, o bicho parece que é onisciente, rapaz. Encontra o cara onde o cara estiver, onisciente, onipresente. Escuta. Vem a voz profética. Com uma direção para aquela situação. Agora, olha como é ilógico. A mulher tem uma dívida, aí Eliseu fala assim: você vai nos seus vizinhos e vai pedir vasilha vazia. Misericórdia, tu entendeu que eu estou com um problema? Eliseu, você entendeu que eu estou com uma dívida? O credor está lá, vai levar os meninos. Deve que era filho bom, se fosse filho ruim, pode levar, credor. Ele fala: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas vazias. Só que ele ainda diz assim: não poucas, muitas. Eu pergunto, tem alguma lógica nisso? Porque o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não funciona dentro da nossa lógica, não cabe. Deus é Deus e a gente nunca vai entendê-lo. É como a música que a gente canta: ninguém explica Deus. O que nós podemos minimamente saber de Deus é o que Ele quis se revelar por meio da palavra. Então ele dá uma direção para ela, ele dá um caminho. Ele diz: olha, você vai fazer isso aqui. Agora o que me chama a atenção é que essa mulher está numa situação que quando tudo parece que acabou, só que ela escuta, ela não questiona, ela recebe a instrução e ela toma uma atitude. Por que muitos milagres ainda não aconteceram? Você vai ver na Bíblia, meu irmão, que Deus não precisa da nossa participação para fazer milagres. Não precisa. Mas é fato que muitos dos milagres que vemos registrados, Deus contou com a participação humana. Muitos deles. Quando Pedro participa da pesca maravilhosa, Jesus não precisava pedir que eles lançassem a rede. Jesus poderia simplesmente dizer: peixes, venha para o barco. Pronto, os peixes vinham. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É assim que eu acredito. Eu acredito num Deus todo-poderoso. Totalmente poderoso. Só que não foi isso que ele fez. O que ele fez, Glau? Falou: vai lá, lança a rede. Não foi assim? E aí o milagre acontece. Tem a nossa parte. Essa mulher escuta uma direção que é ilógica. Essa mulher escuta uma direção que não tem lógica alguma. Mas o que me chama a atenção é porque ele fala assim: o que eu vou fazer por você? Me diga o que é que você tem em casa. E ela diz assim: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, nenhuma botija. Veja que Deus, essa linguagem está na Bíblia. Essa linguagem, ela se repete.
Deus trabalha com o que nós temos, não é com o que nos falta. Se a sua fé está pequenininha, é com essa fé que Deus vai fazer grandes coisas. Quando Moisés está diante de Deus, e Moisés está apresentando as justificativas que ele não é capaz, Deus está dizendo: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então é com esse cajado que você vai. Joga o cajado, vira uma cobra. Toca lá, uma abre. É o que nós temos. Entendeu, Gabriel? É o que você tem, meu amigo, que Deus vai usar. Ah, pastor, meu casamento hoje está em frangalho. É um casamento em frangalho que ele vai pegar e transformar para a glória dele. É uma fé pequena, mas é fé. É uma perseverança inconstante, mas é perseverança. Ele pega o pouco que nós temos, não é o que nos falta. Ele não fala: me fala o tamanho da dívida, me fala o que você precisava. Não, ele diz: o que você tem? É com isso que nós vamos fazer. É o que eu já te dei, é o que está lá, que vai ser a matéria-prima do milagre. Mesmo fraca, mesmo um casamento ruim, mesmo uma vida espiritual que não está 100%, é isso que Deus vai usar. É isso que Deus vai fazer. Ele pega o que aquela mulher tem. Aquela mulher escuta a direção, não questiona, e vai e toma uma atitude. Será que 2025 não aconteceu ainda para muitos de nós? Primeiro, porque a gente está esperando só as coisas lógicas. Segundo, porque a gente quer entender tudo. Terceiro, porque a gente agora, porque a gente está vivendo uma época que a gente tem que questionar Deus. Essa semana eu estava ouvindo um cara dizendo que tem sim que questionar Deus. Eu fico assim, eu falo: meu Deus, que Bíblia que esse povo está lendo? Onde a gente encontra isso na Bíblia? A mulher escuta e faz. Ele dá uma direção clara para ela. O que é para você fazer? Você vai sair daqui, você vai pegar vasilhas vazias, muitas, o máximo que você conseguir. Você vai para a sua casa, você não vai fazer campanha de oração, você não vai colocar no Instagram, você não vai colocar no perfil lá do WhatsApp, você não vai colocar... Não, Deus já falou, então faz. Você vai lá, vai pegar tudo, vai entrar na tua casa e vai fechar a porta. Irmãos, nem sempre sair de cena é sinal de fraqueza. Existem recuos estratégicos. Eu me lembro de Elias. Quando Elias nasce, quando Elias aparece, nasce não, aparece nas escrituras, já aparece causando treta. Já começa dizendo para Acabe: não vai chover, porque você está fazendo tudo que não era para fazer, e Deus vai trazer juízo. Acabe se levanta contra ele, Deus chega e fala assim: Elias, foge, vaza, mete o pé, sai fora, porque Acabe vai vir contra você. E Deus diz: vai para Querite. Lá no ribeiro de Querite, eu já falei com os corvos, e você vai beber água no ribeiro, e o Uber vai chegar lá. O pessoal um dia desse estava mostrando algo que estão querendo implementar no Brasil, já estão fazendo em alguns lugares, as entregas da Amazon com drone, que faz assim nos Estados Unidos. Eu falei: isso aí Deus já faz há 3.000 anos. Uber Eats, isso aí Deus que inventou. Foi ou não foi? Está aqui, eu estou te mostrando. Está em 1 Reis 17. O cara pegou a ideia de Deus e executou, Jean. Ele falou assim: os corvos vão pegar a comida, Eliseu, e vão levar para você. Agora, olha que coisa linda. O profeta não disse, escuta isso aqui, irmãos. O profeta não disse que era para ela chegar em casa e fazer campanha de oração. Não disse que era para ela chegar em casa e orar para o azeite multiplicar. Não tem isso. O problema é porque a gente escuta uma coisa e sai daqui e vai viver outra. A palavra profética foi dada: você vai pegar as vasilhas, você vai entrar na sua casa, vai fechar a porta, lá na sua casa é a geografia da bênção. É igual Elias. Deus falou assim: Elias, você vai para o Querite, o ribeiro de Querite, e é interessante que o texto diz assim: lá. Eu dei ordem que lá, naquele lugar, os corvos te alimentem.
Se Elias sai dali e fala, eu vou é para Caldas Novas. Tu acha que os corvos iam ficar voando lá em Caldas Novas atrás dele? Não, porque Deus definiu uma geografia da bênção. Um ambiente em que a provisão de Deus ia chegar. Aqui na mulher o quê? A casa dela, porta fechada. Para de ficar divulgando para todo mundo. Não, porque eu tenho uma necessidade de falar, a gente está vivendo uma época de hiperexposição. Aí a mulher vai lá, pega tudo, imagina, chega em casa, fica olhando lá pro... Vou colocar aqui não. Pois é melhor, vou tomar. Ô Senhor, não deixa cair não. Meu Deus e meu Pai, poderoso, potentoso, eu estou orando para o azeite transbordar. Aí Deus, Jesus, dá uma olhada ali naquela coisa. Foi isso que eu mandei fazer? Foi isso, irmãos, que Deus mandou fazer? Foi isso, Isaac? Ele disse, você vai chegar em casa, você não vai orar, você não vai fazer campanha de oração, você não vai criar grupo, ciclo, relógio, nada. Você vai pegar o bendito azeite e vai derramar o azeite na vasilha vazia, ponto. Se você olhar o texto, tem duas coisas interessantes, entre outras. Mais uma, quando é que o azeite multiplica? Não é com a oração, não é com a palavra profética, é quando ela derrama. É ali que o azeite multiplica. Não tem azeite multiplicando enquanto ela está lá olhando para o vidro. E é assim que a gente está. Deus já deu a palavra, Deus já falou, só que a gente está falando, Senhor, eu quero uma confirmação. Isso é incredulidade. Se Deus falou, está falado. A não ser que você tenha dúvida se foi Deus. Mas se você tem clareza, a gente está falando aqui de palavra profética. A gente está falando aqui de direção de Deus, de algo que precisa mudar. Nós estamos aqui numa mulher que está com um problema insolúvel, talvez é o seu. Só que é necessário seguir o que Deus está falando, obedecer a geografia que Deus está dizendo, o jeito que Deus está dizendo. E interessante, Deus disse que ela deveria fazer, não pode ter transferência de responsabilidade. É ela que é para ir, é ela que é para derramar o azeite, não são os filhos, não é o profeta, não é o pastor, não é o vizinho, é ela. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente ainda não está vivendo milagre? Porque a gente está transferindo a responsabilidade que é nossa. Vai lá, pega as vasilhas, derrama o azeite. O texto diz que a mulher, sabe o que ela fez? Foi. Olha que coisa óbvia. Ela ouviu, entendeu, e o que ela fez? Obedeceu. Deus está procurando gente que obedeça. É isso. Deus falou? Falou. Então o que é para fazer? Cumprir. Ela vai lá e faz. Ela partiu e fez. Quem fez? Ela. O azeite multiplica quando? Quando ela está derramando. Ela prepara o ambiente. Isso aqui é extraordinário. Ela prepara o ambiente. Ela vai para a geografia que Deus disse, prepara o ambiente. O que o texto diz no versículo 5? Partiu, pois, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia, ponto. Acabou. Quantas palavras Deus já te deu esse ano? Quantas direções Deus já deu esse ano? Agora a pergunta é, quantas você está executando? É fácil? Não. Mas é o caminho necessário para a gente viver milagres. Essa mulher estava diante de uma situação que parecia que tudo havia acabado. E o que ela faz? Ela prepara o ambiente, prepara a geografia que Deus disse e obedece exatamente. E aí o texto termina no versículo 6. E sucedeu que, cheias as vasilhas, ela disse a seu filho, me dá mais uma vasilha. E ele disse, mamãe, não há mais vasilha. Aí o texto diz, e o azeite parou. Deus está procurando gente
que abre espaço para o novo se manifestar. Há espaço para Deus na sua agenda? Há espaço para Deus na sua agenda? Houve algum espaço, só entre nós aqui, houve algum espaço para Deus na sua agenda nos últimos 7 dias? Porque o texto não diz que o azeite acabou. Não. Diz que o azeite cessou. O que é isso? Enquanto havia vasilhas vazias, o azeite está lá. Então não era o quanto Deus queria derramar, era o quanto ela tinha disponibilidade para receber. Vocês estão entendendo isso? Deus, irmãos, já fez tudo, já entregou tudo, já derramou tudo. Agora, o quanto que nós vamos nos beneficiar disso? O quanto abrirmos de espaço para o novo de Deus. A mulher abre espaço. Vasilhas vazias, não poucas, muitas. Muitas vasilhas. Aí a gente tem tempo para trabalhar, para estudar, para ir à academia, para andar de bicicleta, para jogar bola, para jogar futevôlei, para ficar na internet, para assistir uma série, tudo isso é top. Só que sem Deus, isso vira rotina vazia, vira uma vida sem propósito. A gente está vivendo sem propósito, gastando nossos dias naquilo que não deixa legado. A mulher abre o espaço e Deus derrama. Quando termina, ela volta no profeta, o versículo 7. Ela volta lá e diz: Eliseu, deixa eu te contar. Menino do céu, a coisa lá foi sobrenatural. Foi derramando óleo, encheu as vasilhas, tudo. E, deixa eu ver, eu bebi tudo, né? Bebi. Não, ainda tem. E Eliseu, o azeite que tinha na botija não acabou. E Eliseu fala assim: então agora, você vai fazer o quê? O que a levou lá? Um problema. Uma dívida impagável que ia custar a vida dos filhos. Ele diz: agora você vai pegar, vai vender, vai pagar a dívida e vai viver do resto. Olha que palavra redentora. Ela tinha uma dívida. Se simplesmente ele tivesse ajudado ela a pagar a dívida, bênção demais. Só que Deus é redentor, não apenas um solucionador. Deus poderia ter resolvido um problema presente, mas ela ia ter um problema futuro. E o que você vê nessa palavra é que a direção profética resolve o passado, alinha o presente e garante o futuro. Palavra redentora, irmãos. É o que Cristo fez por mim e por você. Eu queria só parar de beber, Ele me aceitou, me tornou filho, me colocou na mesa junto com o Pai. Você queria só que Ele te ajudasse a resolver uns problemas, Ele te transforma, te faz de novo. Assim como a dívida dessa mulher impagável, a nossa dívida com Deus era impagável, por causa dos nossos pecados. Ele vai dar uma direção para ela, e não apenas resolve a crise momentânea. Escute, Deus não quer apenas resolver uma crise momentânea. A dívida do passado está paga, o presente está resolvido, vai, viva você e seus filhos do resto. Que coisa linda! Essa mulher nos ensina que a gente precisa abrir espaço para o novo se manifestar, mas para isso a gente precisa verificar as nossas prioridades. Ela busca, ela tem uma resposta, agora a situação está resolvida, passado, presente e futuro alinhados pela intervenção de Deus. Se coloque de pé, meus irmãos. Senhor, como Deus é lindo.
Não foi só uma dívida paga, foi um milagre extraordinário manifestado. Não foi só uma dívida paga, foram os filhos que não foram levados cativos. E assim era a nossa vida sem Cristo. Cristo não apenas nos livra da culpa, Ele nos dá um novo destino. Uma dívida impagável, mas houve uma provisão sobrenatural. Escute, a salvação em Cristo não é apenas um alívio momentâneo, é libertação total, restauração completa e provisão do céu que sustenta a nossa vida. O que hoje você precisa apresentar a Deus? O que hoje você precisa reconhecer diante de Deus? O quê? Quando tudo parece acabado, essa mulher abre o seu coração. Ela não esconde, ela não fica criando outras histórias. Não, ela fala a verdade. Hoje, meu irmão, Deus está nos chamando para viver coisas extraordinárias. Mas é necessário, primeiro, reconhecer. Está tudo bem? Então diga que está tudo bem. Mas se não está bem, hoje o convite é para você. O convite é para você hoje dizer: Senhor, não está bem. Não está como eu gostaria que estivesse. O caminho que está sendo trilhado não é o caminho que eu sei que o Senhor tem para mim. Mas além disso, Deus, além de você reconhecer, Deus está nos ensinando que é necessário seguir uma direção. Essa mulher teve uma direção. E o que ela fez? Ela seguiu. Essa é uma direção. Eu orei por essa direção. Eu orei por essa palavra que falou comigo, que me corrigiu. Qual é a direção que você precisa seguir? Que Deus está te dizendo, que Deus está te mostrando. Ah, pastor, mas eu não entendo. Nós não precisamos entender Deus. Nós só precisamos confiar e fazer. E por fim, essa mulher nos ensina que nós precisamos abrir espaço para o novo se manifestar. Talvez hoje é necessário tirar um pouco das frustrações. Talvez hoje é necessário tirar um pouco da ansiedade. Talvez é necessário você tirar um pouco das chateações que estão te consumindo, do medo, da insegurança, do excesso de passado, do medo do futuro. Hoje Deus está dizendo: abre espaço. Abre espaço. Espírito Santo, enquanto eu estou falando, fala com os meus irmãos nessa noite. Fala com eles nessa noite. Lança luz, Senhor, sobre a vida de cada homem e mulher que aqui está. Porque eu sei que essa palavra, ela não vai voltar vazia. Senhor, quantos aqui estão precisando viver milagres? Mas o coração, a mente, as emoções estão tão cheias de preocupações, de culpas. Abre espaço hoje, meu irmão, minha irmã. Abre espaço hoje para o Espírito Santo agir. Abre espaço hoje. Hoje Deus está dizendo: quando tudo parece acabado, vem uma direção do alto e traz novidade, provisão. Ainda que seja pequeno o que você tem é suficiente. Como aqueles 5 pães e 2 peixinhos que nas mãos do Senhor foram suficientes para 5.000 homens se alimentarem. Então nessa noite, qual é a área que você precisa abrir espaço? O que você precisa lançar fora? Apresente ao Senhor. Essa é uma direção, irmãos, para nós nessa noite. Essa é uma noite de decisão. Aquela mulher ouviu a palavra e tomou uma direção, tomou uma decisão.
Essa é uma noite de decisão, nós já estamos em maio, não dá mais para a gente viver como se tudo tivesse de boa, não. Deus não quer te expor, Ele quer te transformar, mas se aquela mulher fica na casa dela, só chorando, só reclamando, só dizendo que não tinha mais jeito, ela não teria vivido o milagre, nós não teríamos essa revelação que nós falamos hoje, mas ela saiu do seu lugar, ela foi aonde o profeta estava, ela apresentou a causa dela, e diante de um coração humilde, quebrantado, Deus intervém e traz direção. Nessa noite, enquanto os meus amigos do Ministério de Louvor vão adorar aqui uma canção, eu quero orar por você, o Espírito Santo me dá essa direção.